Olá, seja bem-vindo ao Connect News. No programa de hoje você vai ver: Luigi Mangione se declara culpado pelo assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson. Polícia Federal do Brasil investiga um esquema de imigração ilegal de brasileiros aos Estados Unidos. Uma pessoa foi presa até agora. Governo brasileiro aciona a lei da reciprocidade econômica contra os Estados Unidos devido às tarifas impostas pelo governo americano. Casos de hanseníase sobem na Flórida. Autoridades afirmam que a região central do estado concentra as infecções. E morre o ex-boxeador Richard Cullen. Ele estava em estado vegetativo depois de uma grave lesão cerebral. Quer saber mais? Então fique com a gente. O Connect News desta sexta-feira, 14 de agosto de 2026, está começando agora. Luigi Mangione se declarou culpado das acusações federais de perseguição ligadas ao assassinato do CEO da United Healthcare, Brian Thompson. A audiência durou menos de 40 minutos. Luigi Mangione se declarou culpado das acusações federais de perseguição. Ele é acusado de matar a tiros o CEO da United Healthcare, Brian Thompson. Ao juiz, Mangione disse: "Eu atirei no Sr. Thompson e ele morreu. Eu sabia que era ilegal." Como Luigi explicou no tribunal hoje, ele suportou anos de dor severa e debilitante após quebrar as costas, enquanto lutava para navegar pelos nossos sistemas de saúde e seguro de saúde. Em um processo separado na Justiça Estadual, Mangione, de 28 anos, é acusado de homicídio em segundo grau e porte de armas pela morte de Thompson a tiros. Ele se declarou inocente. A lei de Nova York não permite que uma pessoa seja processada e punida duas vezes pelo exato mesmo crime. A defesa de Mangione pediu a retirada de parte das acusações estaduais, alegando dupla punição pelo mesmo crime. Esta foi uma jogada estratégica por parte da equipe de defesa para novamente impedir que ele seja julgado no tribunal estadual. Não é automático que o caso estadual seja arquivado. Após a audiência federal, a família de Brian Thompson divulgou um comunicado. Esta confissão de culpa representa um passo importante em busca de justiça para Brian e para nossa família. Embora nada alivie a dor da perda, somos gratos por a Justiça Federal responsabilizar o autor deste crime. O resultado alcançado hoje e agora permite que nosso escritório busque a pena máxima permitida, prisão perpétua. Uma confusão assustou pedestres e motoristas lá em Massachusetts. O caso começou com um acidente de trânsito que evoluiu para uma briga corporal, momento em que um homem tentou agarrar a arma de um policial e provocou um disparo. Ouvimos um estalo. De repente, vimos carros de polícia descendo a rua rapidamente. Eu saí e eles já o tinham no chão. É uma rua de mão única, sinalizada sem muito tráfego, mas os vizinhos dizem que parecia que todo o departamento de polícia de Seekonk invadiu a Edwards Avenue na quinta-feira. Você nunca acha que vai acontecer na sua rua. A polícia diz que tudo começou com uma colisão quando um jovem em sua motocicleta bateu na traseira de outro carro. Ninguém ficou gravemente ferido, mas os socorristas o examinaram. Foi então que a polícia diz que as coisas mudaram. Ele forneceu um nome falso ao policial durante aquela interação. O capitão diz que a mentira durou pouco, e quando Nathaniel Cronin, de 19 anos, percebeu que os policiais descobriram, ele saltou da parte de trás do veículo de resgate e fugiu. Os policiais o perseguiram e o alcançaram do outro lado da Avenida Edwards. Não está seguro. O sujeito não está detido neste momento. Ele está lutando com a polícia. A polícia diz que Cronin conseguiu tirar parcialmente a arma do policial do Coldre. A luta causou um disparo. Ninguém foi atingido, mas certamente deixou uma marca no bairro. Se tivesse sido, 3 metros mais à frente da minha entrada, poderia ter atravessado a minha cerca, entrado no meu quintal e atingido meus cachorros. Os policiais rapidamente controlaram a situação. Aqui estão eles levando Cronin algemado. Esta foi uma situação extremamente perigosa. É uma situação exigida nos treinamentos da polícia. Não é algo que você queira que aconteça. Estou apenas grato que, quando aconteceu, pelo menos no resultado de hoje, ninguém se feriu. Uma participante de reality shows aqui dos Estados Unidos, Salomé Jackson, de 40 anos, conhecida como Betty Idol, foi presa aqui na Flórida, acusada de envolvimento em um esquema de fraude imobiliário no condado de Volusia. Ela ficou conhecida por participar dos programas Love and Hip Hop e Cartel Crew. Segundo os investigadores, vítimas perderam quase $200 mil ao tentar comprar um terreno vazio em Orange City.
O imóvel tinha sido anunciado de forma legítima por uma imobiliária, mas criminosos teriam se passado pelos verdadeiros proprietários e criado uma negociação fraudulenta. As vítimas acabaram transferindo o dinheiro para uma conta empresarial controlada pelos suspeitos. Depois de uma investigação que durou 11 meses, detetives analisaram registros bancários e afirmam que tudo estava ligado, a maior parte do dinheiro, roubado a Jackson. A estrela de reality shows foi presa e responde a várias acusações, incluindo lavagem de dinheiro, e a investigação sobre o esquema continua. O Departamento de Justiça concluiu que o sistema prisional feminino da Califórnia falhou em proteger detentas contra abusos sexuais cometidos por funcionários. Com a determinação federal, 2 grandes penitenciárias do estado terão que passar por reformas em seus protocolos internos de segurança. Em termos de quão ruim é para as mulheres, tanto em Chowchilla quanto na prisão estadual de Chino, é horrível. Autoridades federais criticaram o sistema prisional do estado da Califórnia na quinta-feira, pedindo mais proteções para prisioneiras em 2 de suas prisões femininas. O sistema prisional da Califórnia, no que diz respeito às mulheres, tem sistemas inadequados para dissuadir, detectar e responsabilizar a má conduta sexual e agressão generalizada contra prisioneiras. Uma investigação federal realizada entre 2023 e 2026 revelou práticas que supostamente permitiam que funcionários voltassem a cometer casos de agressão sexual. Em maio de 2024, o Departamento de Reabilitação sustentou múltiplas alegações de má conduta sexual contra um sargento da prisão feminina por fornecer contrabando em troca de favores sexuais de prisioneiras. A advogada de direitos civis Denise Gastelum não tem afiliação com este caso, mas representou prisioneiros em casos semelhantes por toda a Califórnia. Estamos falando sobre ser filmadas dentro dos chuveiros. Estamos falando sobre exigir favores sexuais por coisas simples, como obter cuidados médicos, como segurança, como ligações telefônicas. Isso é literalmente o que essas mulheres têm experimentado, não apenas por meses. Isso tem acontecido há anos, e a Califórnia tem conhecimento desses problemas, e é por isso que o governo federal interveio. O governo federal deu ao estado 49 dias para cumprir 11 medidas, incluindo garantir que as câmeras permaneçam ligadas quando os trabalhadores interagem com os prisioneiros, que os prisioneiros recebam informações precisas sobre plataformas de denúncia confidenciais, proteção para vítimas de abuso sexual durante o processo de denúncia de uma investigação e um processo de investigação que incentive a confiança. Espero que, como resultado da implementação das nossas medidas corretivas recomendadas aqui, a Califórnia realmente faça mais investigações e puna esse tipo de abuso. Pais de alunos na Geórgia exigem a instalação de detectores de metal nas escolas após um tiroteio na Warner Robins High School que provocou pânico entre estudantes e famílias. Os telefones no negócio de tosa de Nick Harper tocam sem parar, clientes ligando para agendar seus amigos peludos. Liguei para todos os meus clientes, graças a Deus todos vieram buscar seus cães para que eu pudesse sair. Mas na quarta-feira, um alerta chegou que não tinha nada a ver com cães. Recebi o alerta da escola e cerca de 30 minutos depois uma mensagem dela. A professora estava com o celular e quando percebeu que não era apenas uma simulação, mas uma situação real e séria, deixou que ela usasse o telefone para falar comigo. Uma mensagem de texto da filha dela confirmando que havia um atirador dentro da Warner Robins High School. E Nick não é a única mãe preocupada. Como ela, muitos de vocês foram ao Facebook para abordar algumas das preocupações que têm sobre a segurança dos seus alunos e quais medidas de segurança precisam ser implementadas se eventos como este acontecerem novamente. Para Harper, aquela mensagem de texto foi uma tábua de salvação, mas a preocupação não parou por aí. Ela tem ansiedade e eu sei que às vezes ela tem ataques de pânico. Então eu só queria ter certeza de que ela estava, bem e calma e tranquila. Agora Harper diz que alívio não é suficiente. Ela diz que quer uma mudança real antes que os alunos voltem a passar por aquelas portas. Eu realmente acho que todas as portas deveriam estar trancadas. Acho que deveriam instalar detectores de metal e possivelmente implementar mochilas transparentes para todos para garantir que todos estejam seguros. Para Harper, tudo se resume a uma coisa: garantir que seus filhos se sintam seguros ao entrar na escola todas as manhãs. Uma mulher denunciou a prisão do companheiro por agentes de imigração dentro de uma loja de materiais de construção no estado de Washington. O caso reacendeu críticas sobre abordagens violentas e levantou preocupações sobre o possível uso das luvas de choque durante operações do ICE. Então, é um vídeo que temos quando o detiveram. É difícil para Karen Games Lopes assistir aos últimos momentos que seu parceiro passou como um homem livre na América. É perturbador. Só posso imaginar o que estava passando pela cabeça dele.
Lopes diz que seu parceiro, Omar, estava no carro com sua sobrinha de 11 anos quando o ICE o prendeu no estacionamento do Lowe's em Federal Way. Sua sobrinha ficou assustada e correu para dentro da loja, e os agentes correram atrás dela e a algemou na loja. Agora, com a notícia de que o ICE está destinando entre 10 e 20 milhões de dólares para equipar agentes com luvas capazes de aplicar choques elétricos, Lopes se preocupa ao imaginar como a prisão de seu ente querido poderia ter sido ainda mais traumática com o uso desse tipo de equipamento. Acho que isso está apenas dando a eles um sinal verde e permissão para continuar a exercer ainda mais violência. Fabricado por uma empresa sediada em Lexington, Kentucky, chamada Compliant Technologies, a luva, gerador emissor de baixa voltagem, é mostrada em seus vídeos nas redes sociais como capaz de derrubar homens adultos de joelhos. Isso é alarmante. Jasmine Clark, defensora dos direitos civis, diz que as pessoas podem ser eletrocutadas sem aviso e, ao contrário de um taser, é sempre usado nas mãos. A tecnologia é efetivamente invisível, certo? Então, para qualquer tipo de espectador, pode parecer simplesmente que um oficial está tocando em você e eles estão, de fato, infligindo dor para forçar a obediência. Quanto a Lopes, ela está recorrendo à história para perguntar aos legisladores como isso seria refletido no futuro. A escravidão foi legalizada, os campos de concentração foram legalizados, enviar crianças indígenas para internatos foi legalizado. E então, agora isso é legal, mas não é moral. A Polícia Federal Brasileira investiga um esquema suspeito de organizar a imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. A Operação Broken Road cumpriu mandados no Espírito Santo e em Minas Gerais e terminou com a prisão preventiva de um dos investigados. De acordo com a investigação, o esquema utilizava dados pessoais e cartões bancários de terceiros para comprar passagens aéreas de forma fraudulenta. Os bilhetes eram comprados separadamente, estratégia que, segundo a Polícia Federal, dificultava o rastreamento dos deslocamentos e da rota utilizada pelos brasileiros até os Estados Unidos. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva. As ações ocorreram em Alto Rio Novo, Vila Velha e Aracruz, no Espírito Santo e em Mantena, Minas Gerais. Durante as buscas, os agentes apreenderam 3 armas de fogo, celulares e cerca de R$34 mil em dinheiro. A Justiça Federal também determinou o bloqueio e o sequestro de bens dos investigados, avaliados em aproximadamente R$2.700.000. O principal alvo da operação foi preso preventivamente. A identidade dele não foi divulgada. Segundo a Polícia Federal, entre as pessoas que teriam sido levadas irregularmente para o exterior estavam menores de idade. Os investigados poderão responder pelos crimes de promoção de imigração ilegal, envio irregular de criança ou adolescente ao exterior e associação criminosa. A Polícia Federal segue investigando a dimensão do esquema e a possível participação de outras pessoas. E a seguir, o Brasil reage às tarifas impostas pelos Estados Unidos e dá o primeiro passo para uma possível retaliação comercial. Tem esse e outros assuntos no próximo bloco. Eu espero você. Até já. A mais alta Corte Constitucional da França derrubou a lei que proibiria o acesso às redes sociais para menores de 15 anos. Os juízes consideraram que a medida era ampla demais e violava de forma desproporcional a liberdade de expressão. A proposta havia sido aprovada por ampla maioria no parlamento francês no mês passado e faria da França o primeiro país da União Europeia a estabelecer esse limite de idade. Mas o Conselho Constitucional decidiu que uma proibição geral para menores de 15 anos não leva em conta as diferenças entre cada usuário e os riscos específicos de cada plataforma. A Corte também apontou problemas de privacidade. Para aplicar a restrição, até mesmo adultos teriam de comprovar a idade antes de acessar as redes sociais. Os juízes reconheceram que proteger crianças e adolescentes é um objetivo legítimo, mas avaliaram que a medida não era necessária nem proporcional. Depois da decisão, Macron pediu ao primeiro-ministro Sébastien Lecornu que reformule o texto o mais rápido possível. O presidente francês mantém a intenção de implementar a restrição até a primavera de 2027. A França não está sozinha nessa discussão. Outros países europeus estudam limites de idade para o uso das redes sociais, seguindo o exemplo da Austrália, que já adotou restrições para menores de 16 anos.
O governo brasileiro abriu uma nova frente na disputa comercial com os Estados Unidos. O Brasil acionou a Lei de Reciprocidade Econômica em resposta às tarifas impostas pelo governo americano, que chegam a 37,5% sobre partes dos produtos brasileiros. As novas tarifas americanas foram anunciadas em julho e atingem cerca de 23% das exportações brasileiras para os Estados Unidos. Para uma parcela equivalente a 16,5% das vendas, duas sobretaxas de 25% e de 12,5% se acumulam. Com isso, a taxação adicional chega a 37,5% sobre produtos como máquinas e equipamentos, madeira, calçados, móveis e confecções. O impacto já aparece na balança comercial. De janeiro a julho deste ano, as exportações brasileiras para os Estados Unidos recuaram 12,2%. Entre os produtos submetidos às sobretaxas mais elevadas, a queda chegou a 31,5%. Com o acionamento da Lei da Reciprocidade, o governo inicia consultas com os setores afetados para avaliar possíveis respostas. O ministro da Fazenda afirmou que qualquer medida será analisada com cautela e que o processo pode, inclusive, não resultar em retaliação. A legislação permite ao Brasil adotar contramedidas comerciais proporcionais, mas a estratégia do governo neste momento é usar o mecanismo também como instrumento de pressão para tentar abrir uma negociação com Washington. O Brasil também mantém a disputa no âmbito da Organização Mundial do Comércio e afirma que pretende preservar os canais diplomáticos antes de decidir pela adoção de medidas contra produtos americanos. Meses depois de um tornado atingir Hillsdale, no Kansas, a comunidade ainda trabalha na reconstrução. O desastre aconteceu em abril e deixou um longo caminho de recuperação. Você podia ver os postes emitindo luzes. A noite de 13 de abril está gravada na mente do xerife do condado de Miami, Frank Kelly. Então sabíamos que seria um grande dano. E o subxerife Matthew Kelly. Aquele dia foi um caos total, mas foi um caos organizado no melhor sentido. Dezenas de casas tornaram-se memórias naquela noite depois que um tornado EF2 atravessou a vida das pessoas, mas não tocou o coração de Hillsdale. Sabe, todo mundo se uniu naquele dia, desde os socorristas até as empresas de serviços públicos e a comunidade. Foi realmente uma cena e tanto. Vidas foram salvas. Tornados atraem muita atenção no dia seguinte, mas as pessoas que vivem aqui ainda têm muito a reconstruir. Você sabe, eles ainda estão lidando com isso. Ainda há algumas residências lá que estão sendo reconstruídas. Eles estão perseverando e superando isso. O escritório do xerife do condado de Miami e o Miami County Quilters Guild queriam lembrar os proprietários afetados de que o apoio ainda está perto deles. Somos muito abençoados por ter essas pessoas em nossa comunidade que cuidam dos outros. O escritório do xerife pegou colchas feitas pela Miami County Quilters Guild e as entregou às pessoas uma por uma. Eles significam conforto, eles significam apoio, eles significam calor. Acho que há muito amor nisso. Frank não toma nada disso como garantido. Não, absolutamente não. A hospitalidade típica da cidade faz parte da essência desta comunidade. Queremos saber que não estamos sozinhos e que temos esse apoio e essa base para nos ajudar a passar por alguns dos momentos mais difíceis. O sábado será marcado por calor extremo em uma grande faixa do centro-sul do país. Das planícies centrais até o sudeste, as máximas podem passar dos 100 graus com facilidade em áreas como Texas, Oklahoma e Arkansas. Vamos conferir agora a previsão para sábado. Aqui na Flórida, Tampa, Jacksonville e Tallahassee, chuvas esparsas ao longo do dia. A máxima é de 95 em Tampa, 95 também em Orlando com sol. O dia todo, possibilidade de chuvas, como vem acontecendo ao longo da semana. Miami, sol entre nuvens, 90 é a máxima. E Coral Springs, no Broward County, 95 de máxima. Falando das cidades que recebem um sinal da TV Connect USA, Boston, em Massachusetts, sol entre nuvens, 78 de máxima. Danbury, sol o dia todo, 80 de máxima. E San Diego, na Califórnia, sol entre nuvens, 77 de máxima. Na Carolina do Norte, Charlotte tem sol entre nuvens, 96 de máxima. E Ohio, na cidade de Columbus, chuva ao longo do dia, 85 de máxima. Em Indianápolis, o dia permanece totalmente encoberto, 88 de máxima. A previsão para esse sábado em todo o país. A seguir, a Flórida registra um aumento nos casos de hanseníase, uma doença rara aqui no estado, e os tatus podem ter relação
como parte das infecções. A gente volta já. Mais de 20 coelhos foram encontrados sozinhos em uma reserva natural. Os animais foram resgatados e levados para um abrigo, onde recebem cuidados e se recuperam. Na Humane Society de Tampa Bay, mais de 20 coelhos agora têm mais espaço para se movimentar e bastante comida e água. O controle animal do condado de Hillsborough diz que 2 dúzias de coelhos foram levados para a Humane Society na quarta-feira, depois que funcionários do condado os descobriram abandonados na reserva McIntosh, na Knights Griffin Road, em Plant City. Eles estavam desidratados, abaixo do peso, emaciados e, infelizmente, durante a noite, 2 dos coelhos não sobreviveram. Regan Blessinger afirma que os coelhos chegaram em condições precárias. Ela acredita que, antes de serem abandonados, viviam em gaiolas lotadas, já que as patas estavam manchadas de amarelo. As patas deveriam ter praticamente a mesma cor da cabeça. Dá para perceber que ele ficou em contato com urina por muito tempo, e isso não acontece de um dia para o outro. Roger Mills, do Control Animal, diz que os coelhos foram abandonados em uma área rural de Plant City, mas eles ainda estão tentando encontrar o responsável. Ele diz que se você for pego abandonando animais, pode enfrentar acusações de negligência ou crueldade contra animais. Mas, se algo acontecer com o animal, por exemplo, se ele for abandonado e atropelado, e pudermos comprovar o abandono, caso ele fique gravemente ferido ou morra, o responsável pode responder por um crime de 3º grau. Blessinger suspeita que os coelhos vieram de uma situação de criação. Ela diz que abandonar animais de estimação domesticados na natureza lhes dá pouca chance de sobrevivência. Predadores podem atacá-los facilmente. Como são animais domesticados, nunca precisaram sobreviver sozinhos ou procurar lugares para se esconder. Provavelmente nunca tiveram que se proteger dessa forma e agora estão expostos, inclusive, ao calor. Os chamados superalimentos ganharam fama mundial por serem ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Mas será que eles são realmente especiais ou o termo é apenas uma estratégia de marketing? Você confere agora no Minuto Saúde de hoje. De supermercados à seção de suplementos da farmácia, você provavelmente já ouviu falar ou até experimentou a tendência dos chamados superalimentos, mas eles realmente valem a fama de serem saudáveis? Esse termo foi, de certa forma, criado pelo marketing para ajudar a vender alimentos como saudáveis, entre aspas. A nutricionista registrada Julia Zumpano, da Cleveland Clinic, diz que não há respaldo científico que considere um alimento específico como super, e que é preciso ter cuidado com alimentos embalados comercializados como superalimentos. Mas ela diz que a fama em torno dos alimentos integrais ricos em nutrientes é legítima. As frutas vermelhas estão entre os principais superalimentos. Também entram na lista vegetais de folhas verdes escuras, leguminosas, castanhas, sementes e peixes ricos em gordura, como salmão e cavala. Embora esses alimentos forneçam muitos nutrientes, Zumpano diz que há flexibilidade. Em vez de gastar muito dinheiro em um alimento considerado super, escolha uma variedade de itens dentro de cada grupo de alimentos integrais. Por exemplo, mirtilos são chamados de superalimento, mas outras frutas vermelhas também são saudáveis. Ela diz para optar por aqueles que são fáceis de encontrar. Conseguir um grande saco de mirtilos congelados para ter no congelador. Eles são menos caros, têm uma ótima durabilidade e são muito versáteis. O mesmo acontece com as verduras. Se você não gosta de couve, Zumpano diz que espinafre congelado, fresco ou cultivado localmente é acessível e cheio de nutrientes. Ou simplesmente escolha uma verdura da estação. O mesmo acontece com as leguminosas. Você não precisa se limitar apenas às lentilhas. O congelamento de óvulos tem crescido como alternativa para mulheres que decidem adiar a maternidade. O assunto ganhou ainda mais visibilidade depois que a deputada Alejandra Ocasio-Cortez relatou nas redes as etapas do processo que envolve altos custos, exames frequentes e tratamentos hormonais complexos. Esta é uma escolha que estou fazendo para me sentir mais no controle da minha vida. A postagem nas redes sociais da congressista Alexandria Ocasio-Cortez sobre sua escolha de congelar seus óvulos trouxe o tema da saúde reprodutiva de volta aos holofotes. Alguém compartilhando sua história cria espaço para outras pessoas fazerem perguntas, para talvez ter essa conversa com seu médico, com seus amigos e familiares.
Danielle Melfi lidera uma organização nacional de defesa dos pacientes que apoia pessoas enfrentando infertilidade. É realmente útil para quebrar esse estigma. O congelamento de óvulos permite preservá-los para uma futura gravidez. Quando a paciente decide usá-los, eles são descongelados, fertilizados e transferidos por fertilização in vitro, mas a gravidez não é garantida. Uma das desvantagens de congelar óvulos é que ainda há muitas incógnitas. Não sabemos se eles vão fertilizar com sucesso, não sabemos se os embriões vão crescer. Um ciclo pode custar milhares, além do armazenamento dos óvulos. Em muitos casos, o seguro não cobre isso. Quando você pensa na época da vida em que as mulheres costumam tomar a decisão de congelar seus óvulos, elas estão pensando nisso talvez no final dos seus 20 anos, no início ou meados dos 30. É quando estão avançando em suas carreiras. Estão vendo se conseguem pagar o aluguel ou comprar uma hipoteca. Pode parecer assustador, mas especialistas dizem que o processo começa com uma conversa. A mensagem principal para as pessoas interessadas é que não tenham medo de fazer uma consulta para saber mais sobre isso. Uma doença rara aqui nos Estados Unidos voltou a chamar a atenção das autoridades de saúde aqui na Flórida. O estado registra um aumento nos casos de hanseníase, principalmente na região central, e pesquisadores investigam a possível relação das infecções com o contato com tatus. A Flórida registrou 17 casos de hanseníase neste ano, segundo os dados disponíveis até meados de julho. No ano passado, foram 36 diagnósticos, o maior número anual registrado no estado desde o início do acompanhamento, em 1992. Os casos se concentram principalmente na região central da Flórida. Pesquisadores investigam a possível relação com o tatu de 9 bandas, que pode carregar a bactéria causadora da doença. A recomendação é evitar o contato com esses animais, principalmente quando estiverem mortos ou aparentarem estar doentes. A hanseníase pode provocar manchas na pele com perda de sensibilidade, além de dormência e fraqueza nas mãos e nos pés. A transmissão entre pessoas é possível, mas geralmente exige contato próximo e prolongado com alguém infectado e sem tratamento. Apesar do aumento de casos, a doença continua rara nos Estados Unidos. A hanseníase tem cura e é tratada com uma combinação de antibióticos. Morreu aos 33 anos o ex-boxeador porto-riquenho Richard Colón. Considerado uma promessa do esporte, ele sofreu uma grave lesão cerebral durante uma luta em 2015, depois de receber repetidos golpes ilegais na parte de trás da cabeça. A morte foi anunciada pelo pai do ex-boxeador nas redes sociais. A causa não foi divulgada. Richard Colón tinha 23 anos quando enfrentou Terrell Williams, em outubro de 2015 na Virgínia. Durante a luta, Colón recebeu repetidos golpes na parte de trás da cabeça, proibidos pelas regras do boxe. Depois do combate, passou mal no vestiário e foi levado ao hospital. Os médicos identificaram um hematoma subdural e Colón precisou passar por uma cirurgia de emergência. Ele ficou 221 dias em coma e sofreu danos cerebrais permanentes. Desde então, dependia de cuidados constantes e tinha limitações graves de movimento e comunicação. A luta contra Williams foi a única derrota da carreira profissional de Colón. Antes daquele combate, ele estava invicto, com 16 vitórias, 13 delas por nocaute. A tragédia também se tornou um símbolo da discussão sobre segurança no boxe e o combate aos golpes ilegais na parte de trás da cabeça. O Conselho Mundial de Boxe prestou homenagem a Colón e destacou que o caso ajudou a reforçar medidas de segurança e protocolos médicos no esporte. E nem a chuva afastou os fãs de beisebol do tradicional jogo no cenário do filme Campo dos Sonhos, lá em Iowa. Phillies e Twins se enfrentaram em uma noite especial para o esporte. Ser os pais de um jogador de beisebol da liga principal leva Brenda e Danny Minter por todo o país, mas eles nunca viram Iowa. Nós chegamos de avião a Minneapolis ontem. No caminho até aqui, tudo o que se vê são campos de milho. Então... A gente nunca tinha vivido uma experiência assim. Os Minters fizeram a viagem do Texas para ver o filho, Alex Minter, um arremessador do Minnesota Twins. Minter ganhou uma World Series com o Atlanta Braves em 2021, mas para Brenda e Danny, o anel não importa tanto quanto este momento. É mais importante para mim do que a World Series. Quando eu disse ao Alex, foi, meu Deus, eu e o papai temos que fazer isso. Antes de fazerem sua primeira viagem ao Campo dos Sonhos, a chuva intermitente forçou os Minters e outros fãs de beisebol a irem para a exposição If You Build It. A gerente Amanda Schwartz notou um aumento no número de visitantes devido ao clima.
Tem sido fantástico. É maravilhoso ver essa mistura de torcedores dos Phillies e dos Twins, além de todos os visitantes que viajam para acompanhar seus times. Esta viagem é diferente para os Minters. Para ajudar o sonho do filho a se realizar, eles compraram um trailer anos atrás para ir aos jogos todo fim de semana. Fomos a todos os lugares no motorhome. Saímos na sexta-feira e voltamos para casa no domingo ou segunda-feira durante anos. Então, o beisebol é a nossa vida. Os Minters esperam que hoje possa ser um momento que qualquer pai possa entender. Após anos de sacrifício, é a vez deles de realizar um sonho. Meu sonho seria jogar bola com o Alex no Field of Dreams original. É algo que está no filme e seria um daqueles sonhos de vida realizados se eu pudesse brincar de arremessar com meu filho ali. Completar 100 anos já é motivo de sobra para comemorar, mas uma avó decidiu levar a celebração a outro nível. Ela saltou de paraquedas acompanhada do neto. Confira no Olha Isso de hoje. Veja uma avó da Califórnia comemorar 100 anos de idade saltando de um avião em perfeito estado. Esta não foi a primeira prova de fé de Ruby McNally. A KCRA relata que se tornou uma tradição para a destemida mulher de Roseville, que fez saltos aos 80 e 90 anos. E agora, na incrível idade de 100 anos. E desta vez, ela foi acompanhada por vários membros da família, incluindo netos, que fizeram o salto de 13 mil pés com ela. Pouca gente pode dizer, vou saltar de paraquedas com minha avó de 100 anos. É muito especial. Ruby diz que espera fazer tudo de novo quando completar 110 anos. Então, um par de cabras entra em um ônibus em Portland, certo? Parece o começo de uma piada, mas isso realmente aconteceu em um vídeo de uma das paradas de ônibus da cidade. De acordo com a operadora de trânsito Trimet, 2 cabras pigmeias brancas esperaram pacientemente os passageiros embarcarem. Depois subiram no ônibus e andaram um pouco lá dentro antes de serem enxotadas por um passageiro. Não estou surpreso. Oregon é mais terra de patos, afinal. E já que estamos falando de notícias bizarras, mais uma. Ruas de Washington foram interditadas depois que um objeto estranho, com fios expostos, foi encontrado perto de um quartel de bombeiros em Tenley Town. Depois que os oficiais da unidade de explosivos examinaram de perto, deram o sinal verde, determinando que o dispositivo em questão era, como posso dizer, um dispositivo de bem-estar íntimo ou uma novidade pessoal. Era um brinquedo adulto, certo? O item, que a polícia chamou de dispositivo eletrônico portátil de bombeamento, foi removido por este cara, que pela expressão em seu rosto, sabe que não vai parar de ouvir sobre isso tão cedo. E o Connect News vai ficando por aqui. Você tem mais notícias no CNN 10 e no Connect Minuto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança. Um excelente final de semana. TV Connect USA, conectando brasileiros pelo mundo.